E agora, para repercutir esse assunto, conversamos com Otávio Torres Calvé, me perdoe pela pronúncia errada do sobrenome, que é juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, juiz, aqui ao Top of the Hour. Gostaria, já que o senhor começasse falando sobre a importância da recriação desse Ministério do Trabalho num momento onde o emprego e essa geração de renda é tão fundamental para a economia do nosso país. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui da programação. De fato, a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência é um marco simbólico muito importante, né? Mostra a importância que esse assunto tem para a nossa sociedade, para o nosso governo, e ajuda, sim, na implementação de políticas governamentais para a geração do emprego, para que o emprego e que o trabalho, de uma forma geral, possa ocorrer de forma segura, de forma digna. Então, é bastante importante a gente ter um ministério dedicado a esse tema. Muito embora, dentro do Ministério da Economia, a Secretaria de Trabalho estivesse desenvolvendo esse trabalho, a meu ver, de forma assim, bastante coerente e de forma já assim impactante, a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência é um fator de relevância para o mundo do trabalho. Eu pergunto, na prática, o que muda? O que muda é que nós temos hoje um ministro de Estado com as suas atribuições específicas, né, para esse assunto, para essa pasta. A única coisa que a gente pode imaginar assim, de mudança assim, mais efetiva é que dentro do Ministério da Economia o ministro estaria ali dividido com várias atribuições, com vários temas de igual relevância, né, que dividiriam a atenção dele. E tendo um ministério separado, né, para esse assunto, a gente imagina que a concentração de esforços pode ocorrer de forma mais simples, né? A articulação sobre esses temas possa ocorrer de forma mais simples, de forma prioritária. Mas, como eu disse, assim, é importante reconhecer que antes, né, da recriação do Ministério do Trabalho, a Secretaria Especial dentro do Ministério da Economia já vinha desempenhando esse papel de forma bastante coerente. Mas é de fato bom que haja recriação por conta dessa especialização, dessa segmentação. Otávio, agora eu passo a palavra para um dos nossos comentaristas, Diogo Schelp. Boa tarde. Uma das críticas que os especialistas faziam em relação à incorporação do Ministério do Trabalho ou as atribuições do Ministério do Trabalho ao Ministério da Economia era de que a fiscalização trabalhista ficou prejudicada. O senhor, com a experiência do trabalho que o senhor faz, também teve essa percepção? Olha, pelo simples fato de termos antes fundido o Ministério do Trabalho ao Ministério da Economia, eu acho que não. Porque, assim, todo o quadro de auditores fiscais permaneceu. Eu tenho, inclusive, familiares que são dos quadros e, dentro das políticas internas, manteve-se a atuação normal da fiscalização. Então, só por esse fator, não. Mas é claro assim, que a repercussão principal para mim é a gente ter agora uma pasta especialmente dedicada para esses temas, sem ter que compartilhar, digamos assim, de outros assuntos tão relevantes quanto, o que acaba talvez perdendo um pouco de energia na construção das estratégias, da construção da forma de atuação da fiscalização. Mas eu acho que é isso, eu acho que a atuação da fiscalização não estava comprometida, mas ela agora, digamos que ela tenha mais possibilidade de ter uma orientação estratégica única, especializada, coordenada, para conseguir ainda melhores resultados para a sociedade. José Maria? Eu vejo que essa recriação do Ministério pode dar mais agilidade se contratar mais pessoas. Mas eu queria, doutor, que o senhor me falasse sobre as consequências da reforma trabalhista, né? Uma reforma rara aqui na área trabalhista. Melhorou o ambiente, diminuiu, desafogou mesmo a Justiça do Trabalho? Como é esse pós-reforma trabalhista para o senhor? A reforma trabalhista é muito polêmica, né? Mas, a meu ver, ela teve pontos assim, muito positivos, né, buscando uma responsabilização maior de todos os atores sociais envolvidos na área trabalhista. Tanto dos sindicatos, na responsabilidade nas negociações coletivas, com mais poder, inclusive, para negociar,
quanto dos magistrados, nas alterações que, por exemplo, tentam coibir qualquer tentativa de ativismo judicial. A reforma trabalhista ela foi muito contundente nesse sentido, para que os magistrados do trabalho não criem obrigações não previstas em lei e não restringam direitos assegurados por lei de trabalhadores e empregadores. E dos advogados e reclamantes e reclamados, ou seja, dos usuários da Justiça do Trabalho, a responsabilidade pelas ações, né? Através da criação dos honorários sucumbenciais, o que foi um marco importantíssimo para um resgate de ética no processo do trabalho, de forma que hoje, se alguém busca a Justiça do Trabalho sem um respaldo, de forma assim aventureira ou, enfim, sem uma base, essa pessoa pode sair condenada, mesmo sendo um trabalhador, ao pagamento de litigância de má-fé, ao pagamento de honorários sucumbenciais, e isso naturalmente dá um freio, né? Por isso, a gente percebeu, num primeiro momento após a reforma, uma redução bem grande do número de processos, mas foi na ordem mais ou menos de 30%. E além da redução numérica dos processos, a gente percebeu uma redução do tipo de processo, ou seja, o processo trabalhista ele normalmente tem 20, 30 pedidos contra o empregador, né, acumulados. Depois da reforma trabalhista, a gente percebeu que essa quantidade de pedidos também reduziu e o valor das ações também reduziu. Então, assim, houve uma mudança não só quantitativa, mas qualitativa por conta dessa responsabilização. Claro que muito precisa ser feito, mas houve sim uma redução dos processos. E, infelizmente, durante a pandemia, a gente percebeu já uma retomada do número de processos, mas aí me parece, até pelo quadro de desemprego elevado, né, que ocorreu durante a pandemia, porque muita gente não conseguiu manter o emprego e, infelizmente, as empresas também não conseguiram pagar as verbas e isso está repercutindo na Justiça do Trabalho. Mas, de uma forma geral, esse quadro melhorou, sim, pós-reforma trabalhista. Calvete, Bolsonaro foi eleito com a bandeira de que não estou nesse toma lá da cá, quero enxugar a máquina pública e agora a gente tem essa criação do Ministério. Isso não vai gerar novos cargos comissionados, cargos de confiança? A gente não pode ter mais empregos aí, a máquina pública gastando mais? Olha, isso obviamente sempre é possível, né? A partir do momento que você cria um novo ministério, é possível que a estrutura seja modificada. Mas nesse primeiro momento, assim, pelo que eu pude perceber, claro que eu não estudei isso a fundo, né? Que isso não é tão trabalhista, assim, essa questão mais política, me parece que houve só remanejamento e reaproveitamento dos quadros que estavam no Ministério da Economia e agora para o Ministério do Trabalho. Então, me deu a impressão de que isso não geraria mais impacto para o orçamento. Foi essa a impressão que eu tive. Otávio, aproveitando que você vinha falando sobre a crescente do desemprego, gostaria de saber, na sua opinião, qual o principal desafio agora que esse ministério vai ter, levando em conta que nós estamos num ano que antecipa uma disputa eleitoral extremamente polarizada e onde a economia, né, ou seja, quem conseguir fazer a mágica de melhorar a economia, sem dúvida será um fiel da balança nessa disputa. Eu acho que o grande desafio é tentar superar uma narrativa que, a meu ver, assola a área trabalhista há algum tempo, né? Porque hoje a área trabalhista ela é dividida basicamente entre quem entende que a proteção ideal para os trabalhadores é a CLT tradicional e quem acha que a CLT mantém o seu espaço, mas já não consegue dar resposta ao fenômeno trabalhista, que é o meu pensamento. Então, eu acho que o grande desafio, além de incentivar sempre o desenvolvimento econômico, porque a pandemia também deu essa lição para a gente, não existe direito do trabalho, não existe área trabalhista sem empresa. Sem desenvolvimento econômico, simplesmente o emprego não é sustentável. Então, além disso que ficou muito claro, eu acho que a gente precisa superar essa dicotomia e começar a buscar uma adequação à nova realidade que a gente vive. A pandemia mostrou que nós temos uma quantidade de trabalhadores informais muito superior aos trabalhadores formalizados. A pandemia mostrou que novas formas de trabalho são possíveis. Nós nos reinventamos nesse período e o incremento da tecnologia cada vez mais permite novas formas de trabalhar. Então, eu acho que o grande desafio
desafio é o Ministério do Trabalho e Previdência conseguir desenvolver uma nova política, coordenando esses interesses políticos para buscar uma regulamentação mais adequada à nova realidade, mantendo a proteção mínima que os trabalhadores necessitam e superando essa polarização que, infelizmente, também existe na nossa área e que acaba dificultando, né? Porque qualquer nova iniciativa, automaticamente um lado condena, né? Dependendo do lado que faz a iniciativa, o outro lado condena. Como aconteceu agora com o marco infralegal trabalhista, né? Foi uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Previdência muito importante para desburocratizar, para simplificar, né? Para facilitar até o cumprimento dos direitos trabalhistas. Nós que somos juristas da área, a gente tem dificuldade de ficar atualizado, porque, assim, além dos milhares de artigos de lei, a gente tinha milhares de normas administrativas infralegais, né? Então, essa desburocratização foi muito importante e até isso gerou polêmica também. Ou seja, algo para simplificar, para melhorar o ambiente, também é alvo de polêmica. Então, a gente precisa disso. Eu acho que o Ministério do Trabalho, né, deveria ter essa preocupação de ser o ator político para superar essa dicotomia e a gente chegar numa legislação mais simples, mais efetiva, que mantenha a proteção, se adequando às necessidades atuais. Zé Maria Trindade, suas conclusões? Pois é importante que essa conversa aqui, a gente falou de reforma trabalhista, que não tem a ver com a criação do Ministério do Trabalho, falou desta mudança que eu concordo com o senhor, que não muda muito, né? Toda a estrutura já existe. O Ministério do Trabalho é extremamente importante, regulamenta sindicatos e gere fundos importantes, como o fundo do FGTS, de auxílio ao trabalhador, né? O FAT, enfim, trata-se de uma área muito importante. Você acha que o governo tem a capacidade de lidar disso ou alguns desses pontos têm que ser desmembrados aí para outras áreas? Eu acho que, assim, isso já existia antes, né? A gente já tinha isso tudo dentro de uma estrutura de Ministério do Trabalho, depois foi repassado para o Ministério da Economia e agora está voltando para o Ministério do Trabalho. Eu acho, assim, que se for criar outras estruturas novas, com outros atores sociais, talvez haja até uma perda de energia aí nesse caminhar. E a área trabalhista, eu acho que ela não pode esperar mais, né? A situação do trabalho, a situação do emprego, né, o que gera renda para as pessoas é para ontem. Então, na minha visão, eu acho que o Ministério do Trabalho consegue dar conta desse recado e eu acho que a estrutura já tem essa experiência e, para mim, o ideal é continuar ali mesmo, por enquanto. Diogo Schelp. Doutor, ainda nessa questão de como a política interfere ou influencia nesses dois técnicas, né? Esse ministério ele foi recriado, agora foi confirmada a recriação, mas ele foi recriado alguns meses atrás, quando houve ali uma dança de cadeiras no gabinete ministerial do governo Bolsonaro, com a necessidade de acomodar, né, um novo integrante, que era o Ciro Nogueira, do PP, quer dizer, um membro do Centrão. Ao recriar esse ministério apenas por uma necessidade ali de abrir espaço, né, no gabinete, isso não passa uma impressão de que a questão trabalhista, no fim, não era uma prioridade, apenas uma justificativa ali para fazer essa reacomodação? Ou isso de alguma forma, pode prejudicar, digamos assim, a priorização dos temas trabalhistas no governo? Eu acho que não, assim, ainda que eu não tenho como afirmar, né, mas ainda que a ideia do retorno do Ministério do Trabalho tenha sido por esses motivos, o fato é que quando ele foi extinto, toda a área trabalhista foi contra a extinção, né? Toda a área trabalhista achava mais interessante a continuação de um ministério segmentado para as questões trabalhistas. Então, ainda que esse tenha sido o motivo inicial que startou esse retorno, o resultado final é comemorado por nós. Então, assim, não vejo como isso possa atrapalhar o desenvolvimento da área trabalhista. Pelo contrário, era o desejo de todos nós, lá atrás, pela não extinção do Ministério do Trabalho. Então, voltamos ao que a área trabalhista sempre quis, né? Então, mesmo que politicamente tenha tido aí algum outro motivo, isso eu não tenho como saber, né? Eu acho que o resultado foi adequado, o resultado foi bom para a nossa área. Nos microfones da Jovem Pan, o juiz do trabalho Otávio Torres Calvete, do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela gentileza da entrevista.
Eu que agradeço, fico à disposição. Ótima tarde.